Irmãos e irmãs, um bom dia para todos. Na liturgia da palavra, nós continuamos a meditar sobre a necessidade do alimento. Na primeira leitura do livro dos Reis, as dificuldades do profeta Elias. Depois de ter caminhado um dia inteiro num deserto, ele se cansa. Nós vimos agora as Olimpíadas, no outro hemisfério é verão, e eu estava vendo aquele jogo de vôlei de praia, 41 graus. Quem que aguenta um sol na cabeça? 41 graus, gente. É muito quente. E no deserto passa dos 50 graus. Então ele estava exausto. Elias estava exausto. E ele cai morto. E falou, não, está tudo acabado. Eu não sou melhor que os meus pais. Mas Deus diz, não, Elias, a tua missão não terminou, não. E Deus traz o sustento para ele. Um pão assado, água. E por 2 vezes Deus o alimenta. E aquele alimento lhe dá força para ele continuar a sua missão. Deus diz a ele, a sua missão não terminou. E Deus lhe garante o sustento, a força necessária. Ora, nestes nossos dias, está crescendo cada vez mais a medicina preventiva, onde o médico é visto não como aquele que trata o paciente doente, mas aquele que vai cuidar para que a pessoa não fique doente. Alguém que vai trabalhar pela saúde, para que não venha a doença. E neste sentido, quando eu perdi 3 membros da minha família, há 14 anos atrás, na época, uma médica me disse, o senhor deveria procurar um psiquiatra. O senhor teve um abalo muito forte. Hoje eu vejo que se há 14 anos atrás, quando tudo isso aconteceu na minha vida, eu tivesse realmente seguido o que ela me orientou, eu não teria contraído uma diabetes e, em consequência, eu não teria tido problema nos rins. É porque às vezes a gente não leva a sério a medicina preventiva. Mas quando passa por um abalo muito forte, a gente tem que procurar um psiquiatra. Ah, mas é médico de louco? Não, é para eu não ficar louco. É o contrário, é para não enlouquecer. É para não se prejudicar. Também nesse sentido da medicina preventiva, e aí não é só a psiquiatria, nós temos a ciência que vai utilizar do diagnóstico que vem dos exames. E está crescendo a nutrologia, que é aquela medicina ligada ao nosso hábito alimentar. O médico vai ver como nós estamos por meio do diagnóstico dos exames. Exame de sangue e outros exames. E vai ver, olha, você não está bem não. Você está precisando de comer legumes e verduras. Eu estou vendo aqui no teu exame de sangue, muita gordura. E vai ver o que é que nós realmente precisamos para ter saúde e para termos forças
para vivermos bem. Então nós precisamos de uma alimentação adequada para termos força e saúde. Esse é o sentido da alimentação, e que está na Bíblia, que nos dá força. E às vezes a gente come alimentos não saudáveis. Haja visto o que em inglês é chamado de fast food, em português, uma alimentação rápida, como os hambúrgueres, veneno. Os bombas, esses bombas que tem por aqui, fuja disso daí. É um veneno para a saúde, principalmente à noite. Nunca coma um hambúrguer desse bomba à noite, nunca. Você está detonando o seu corpo. Pode matar a fome, mas não alimenta, destrói. Ora, se nós precisamos, no campo físico, de um alimento adequado para nos dar força, também no campo espiritual. Nós aceitamos o que os diagnósticos, os exames dizem e que o médico vai nos orientar. Isso no campo físico, e por que não no campo espiritual? Irmãos e irmãs, nós somos seres débeis, frágeis. Nós precisamos de alimento. Fica sem dormir para você ver o que te acontece. Você fica doido. Então nós somos frágeis. Nós precisamos ser alimentados. E alimentados também espiritualmente. Sem o alimento físico, a gente morre. E sem o alimento espiritual, a gente morre. Filhos, filhas, olha os sinais aí fora, gente. Nós estamos vivendo numa sociedade que está doente. Com sinais claros de morte, gente. A quantidade de suicídios. De pessoas dependentes da droga. A pessoa usa droga, ela está com um problema sério, ela quer resolver o problema, e ela faz como avestruz, põe a cabeça num buraco. Colocar a cabeça num buraco resolve um problema? Não resolve o problema. Ainda mais para o tamanho da avestruz. Então a pessoa vai buscar na droga um refúgio que não será um refúgio. Isso é uma sociedade doente. Homens matando as suas companheiras, espancando. E a mulher dependente emocionalmente daquele homem que é um monstro para ela. É uma sociedade doente. Por que que o alimento espiritual é necessário? Para eu fazer o bem, para eu não morrer. O marido que espanca a sua mulher é alguém que está morto diante de Deus, gente. Não é capaz de fazer o bem para aquela que ele diz que é sua amada. E um outro sinal de morte nos nossos tempos, a exploração sexual de crianças. Existem projetos de lei para que a atividade sexual possa começar aos 12 anos de idade, gente. Isso é uma aberração. Isso é a mesma coisa que a gente aprovar
a exploração das crianças. 12 anos é criança, gente. Não tem capacidade psicológica para entender o que é o sexo. E você destrói esse ser humano, que é uma realidade triste no norte do Brasil. Meninas de 12 anos de idade vendidas pelos próprios pais. Isso é sinal de morte. Isso é sinal de que está faltando Deus na nossa vida. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão não morrerá jamais. Deus nos guia, Deus nos sustenta pela força que vem da Eucaristia. A Eucaristia é alimento. Eu entendo o drama nessa pandemia de tantos católicos que ficaram e estão ainda hoje longe da Eucaristia. Ela é alimento. E nós necessitamos desse alimento que Deus nos dá, gente. Deus, como Pai, provê isso para nós. O alimento espiritual, que nos fortalece nessa nossa caminhada até a casa do Pai. Então, procure a alimentação física adequada para você ter saúde. Agora, não fique sem a Eucaristia. Quem recebe a Eucaristia com um coração digno, não experimentará a morte eterna. A Eucaristia é alimento e nos sustenta para nós rejeitarmos o mal, para nós fazermos o bem, que é nossa obrigação. Não fiquemos sem Eucaristia, de jeito nenhum. E é um dado que Jesus diz: a minha carne dada para a vida do mundo. Ele oferece, Ele se oferece. Naquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, é um filme duro da gente ver, mas eu aconselho que de vez em quando a gente veja. Eu até hoje consigo ver, mas algumas cenas eu tenho que fechar os olhos, porque a brutalidade foi demais. Quando chega o momento dele carregar a cruz, e chegam com a cruz para ele, ele abraça a cruz. O ladrão que deu sinal de que não se converteu disse: ele é louco, ele abraça, você está abraçando a cruz. Ele se ofereceu. Ele carregou a cruz porque ele quis. Ele se entregou por nós. A Eucaristia é o corpo de Jesus, entregue voluntariamente para nós. E nos dá força para nós rejeitarmos o mal e livre e espontaneamente fazermos o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.